Fala pessoal, beleza? Mais um encontro aí, nosso terceiro encontro de aula gravada, tá? População mundial, distribuição e dinâmica geográfica, beleza? Equipe Geovince dos 8º anos aí, professora Daniele, da Asa Sul, o professor Eduardo, da Asa Norte, o professor Vadilson, do turno vespertino, e o professor Michel, da Taguatinga, do turno matutino, ok? Vamos começar agora com esse novo tema. Olha lá, pessoal, sobre a população mundial, nós temos alguns detalhes aqui para a gente debater. Atualmente, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, né? 7,7 bilhões de habitantes. No início do século XX, a Terra abrigava menos de 2 bilhões de pessoas, tá? 1,7 bilhão de pessoas. Então, olha o crescimento gigantesco que houve nesse último século aí, né? De 1,7 para 7,7 bilhões de pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, inúmeras descobertas, como vacinas e antibióticos, contribuíram para a redução da mortalidade. Tá? O lado, se é que a gente pode falar assim, né? O lado positivo da guerra. Tá? De tudo a gente tem que tirar algo bom. Então veja aí, salvam várias vidas, né? Inúmeras, milhões de vidas aí, as vacinas e os antibióticos anualmente. Joia? Dessa forma, houve uma explosão demográfica. O que é isso? Quando você tem uma explosão demográfica, você tem uma natalidade grande, então os casais estão tendo muitos filhos, mas você consegue, ao mesmo tempo, reduzir as grandes taxas de mortalidade. E aí o que acontece? Você tem uma situação em que nasce 8 pessoas e morre 2 pessoas. Então isso, ao longo do tempo, vai gerar uma explosão demográfica. Tá joia? Que a gente vai observar nos próximos itens aí. Então veja aí o gráfico do crescimento da população mundial, até em inglês aí, mas não vejo problema quanto a isso, todo mundo aí consegue compreender. O tanto que a população seguiu estável ali basicamente até depois do século XV, tá? E no século XX, né, ela começou a crescer de forma vertiginosa, como você pode observar no gráfico. Então isso aí configura a famosa explosão demográfica. Casais tendo muitos filhos e os governos dos países conseguindo diminuir as mortalidades. Para que a gente possa fazer um aprofundamento geopolítico nesse tema, vamos revisar alguns conceitos importantes aí do aspecto demográfico ou populacional. Os conceitos são taxas de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento natural vegetativo, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade. Vamos a eles. Primeiro conceito, então, taxa de natalidade. Essa taxa, gente, calcula o número de nascidos vivos em determinados ano e local. Então, você quer saber quantas pessoas nasceram no Distrito Federal em 2014. Então, determinados ano e local. Você quer saber quantas pessoas nasceram em Nova York em 2020, ano e local. Tá? Essa taxa de natalidade, ela calcula o número de nascidos vivos. Aí você vai falar, mas todo mundo que nasce não nasce vivo? Não necessariamente. Nós vamos falar isso mais à frente ali, quando falarmos de outro conceito, tá joia? Então tem um quadrinho aí, mostrando para vocês como é que é calculada a taxa de natalidade. O cálculo, ele é matematicamente simples, né? Você vai chegar ao número da taxa de natalidade fazendo o seguinte cálculo. Você vai obter o número de pessoas que nasceram, vai multiplicar esse número por 1000 e depois divide tudo pelo número de habitantes do lugar que você estiver avaliando. Tá joia? Então, bem simples aí esse cálculo. Na sequência, nós temos a taxa de mortalidade, calcula o número de óbitos em determinados ano e local. Então, eu quero saber quantas pessoas morreram em 1998 na África do Sul, determinados ano e local. Quero saber quantas pessoas morreram no Brasil em 2019, até para fazer uma comparação com o que está acontecendo agora em relação a essa pandemia da doença chamada Covid-19 aí pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Você tem um parâmetro interessante aí para poder avaliar e criar estratégias
adequadas de política pública, por exemplo. Veja o quadro aí, também um cálculo bastante elementar. Como é que eu chego ao número da taxa de mortalidade? Eu tenho ali o número de pessoas que faleceram, o número de óbitos, multiplico esse número por 1000 e divido isso aí pelo número de habitantes do local que eu estiver avaliando. Tá? Lembre-se que quando você faz uma análise percentual, você fala, tal coisa é 12%, eu quero 30% de desconto. Aqui, como esses dados são multiplicados por 1000, nós vamos ter um resultado 30 por 1000, 20 por 1000, 10 por 1000, tudo bem? E não por cento. Avaliando agora a taxa de crescimento natural ou vegetativo. Calcula a diferença entre o número de pessoas nascidas vivas e óbitos em determinados local e ano. Então, você vai saber a diferença entre o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram. Muito simples também. Crescimento vegetativo é o resultado do cálculo da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Muito mais simples também esse dado. Lembrando que aqui nós trabalhamos com um resultado que vai ser algum número por 1000. Ou seja, para cada grupo de 1000 pessoas, morreram tantas pessoas. Nasceram tantas pessoas, teve um crescimento vegetativo XY. Tudo bem, gente? Dando continuidade, nós temos o conceito de taxa de mortalidade infantil. Essa taxa ela calcula o número de óbitos de crianças nascidas vivas antes de completar um ano de vida. Então, no slide anterior, eu falei que ia comentar agora a questão do nascido vivo. Veja que para a demografia, quando nós calculamos o número de nascimentos, nós não consideramos pessoas ou fetos que chegam a sair do ventre materno sem vida. Então, nasceu, mas não estava vivo. Portanto, não é considerado tecnicamente nascido vivo. Tá? Aqui nós vamos avaliar pessoas que nasceram, respiraram, pessoas que viveram. Professor, como é que eu vou saber se aquele feto falecido chegou a ser uma criança viva após a saída do ventre materno? Existe um exame feito pelos médicos legistas. A medicina legal ela é muito avançada nesse sentido. Existe um exame chamado docimasia hidrostática de Galeno. Quando ocorre uma situação triste dessa, do feto não chegar a viver após sair do ventre materno, é feito um exame necroscópico naquele pequeno corpo e o pulmão ele é colocado em uma solução aquosa e temos dois resultados possíveis. Se o pulmão boiar na água, significa que os alvéolos pulmonares foram preenchidos com ar. Significa que aquela criança chegou a respirar e por algum motivo depois veio a falecer. Então aquilo é considerado uma pessoa nascida viva, mas que infelizmente vai entrar para a estatística da mortalidade infantil. Ao passo de que você tem um outro resultado possível. Se o pulmãozinho afundar na água no exame da hidrostática de Galeno, significa que ele, pela sua grande densidade, ele não foi preenchido por ar. Por isso, ele vai afundar. E se ele não foi preenchido por ar, significa que aquele feto, ao sair do ventre materno, não chegou a realizar sequer a primeira respiração. Por isso que eles dão aquele tapinha lá na barriguinha, no bumbum do bebê, para ver se ele sente alguma dor e reage, e faz aquele primeiro choro para realizar aquela primeira respiração. Tá joia? Então, o que é a taxa de mortalidade infantil? É um indicador que mostra, por exemplo, como é que está a saúde pública de um país no que tange às maternidades. Como é que está a questão da vacinação? Como é que está a questão do pré-natal feito nas gestantes?
então é uma questão de saúde pública também, de bem-estar da sociedade. Como é que a gente calcula a taxa de mortalidade infantil? Está aí no quadrinho. É o número de óbitos no primeiro ano de vida. Na verdade, é antes de completar. Então, é um ano incompleto. As criancinhas lá que morreram antes de completar esse primeiro ano de vida, nascidas vivas, multiplicado por 1.000, dividido pelo número de nascimentos naquele período. Fiquem tranquilos com essas contas, nós não vamos trabalhar nesse momento com essas contas. Eu vou precisar que vocês saibam aí os conceitos e, no máximo, eu vou pedir para vocês reproduzirem essas fórmulas matemáticas, tudo bem? Outro tema muito importante no que tange aos conceitos populacionais é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, ela representa a média de filhos por mulher ao longo de seu período fértil, entre 15 e 49 anos aproximadamente. Isso aí é uma análise feita pelo próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e considera um estudo que vai nos dar uma noção de quantos filhos, em média, uma mulher em idade fértil, tecnicamente fértil, vai ter ao longo da vida. Também para fazer uma questão de políticas públicas adequadas. Quantas creches eu, governo, tenho que construir? Quantas escolas? Quantos adolescentes existirão no país, provavelmente daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Então, tudo isso tem que ser avaliado a partir das taxas de fecundidade, em comum também aí com as taxas de natalidade, tá joia? Então, veja aí, ó, taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher ao longo do seu período fértil, que segundo o IBGE, no Brasil, é de 15 aos 49 anos. Isso não implica dizer que uma pessoa com menos de 15 anos não possa ter filhos, tá? Biologicamente falando, isso é possível. Claro que a gente sabe que é algo, não vou querer entrar aqui no tema, tá? Mas é algo que também não deveria ser comum, a gravidez na adolescência, e também estamos vendo situações extremamente complicadas da gravidez na infância, finalzinho da infância ali, perto dos 10 anos, às vezes até uma criança que é vítima de um abuso sexual, tá? Mas não quero entrar nesse tema aqui agora, porque senão a gente foge do assunto, mas só para ilustrar essa questão. E também, nada impede que uma pessoa que tenha mais de 49 anos possa ter filho. Claro que para os médicos que trabalham com esse ramo aí, é mais raro, é uma gravidez que apresenta maiores riscos, tá? Então o IBGE chegou a esse número médio aí de 15 a 49 anos fazendo essas análises científicas aí. Deixar aqui uma observação sobre as taxas de natalidade e mortalidade. Então veja só, países com maiores taxas de natalidade, o Níger, 50 por 1.000, tá vendo lá duas bolinhas? Ao invés de ser 50%, é 50 por 1.000. Significa, para cada grupo de 1.000 pessoas, no Níger, em média, todo ano, nasce 50 pessoas. Mali, 47 por 1.000, Uganda, 44 por 1.000, Zâmbia, 43 por 1.000, Burkina Faso, 41 por 1.000. Então veja países aí africanos, países asiáticos, do Sudeste Asiático também, e principalmente africanos, com elevadíssimas taxas de natalidade. E aqui nós temos um contraponto, os países com maiores taxas de mortalidade. Então vamos ver aí, olha só, que altíssima. A Ucrânia com 17 por 1.000, mais uma vez, significa que em cada grupo de 1.000 pessoas, 17 estão morrendo na Ucrânia. Tá? Letônia, 16 por 1.000, Lituânia, 16 por 1.000, Bulgária, 16 por 1.000, Lesoto, na África, 15 por 1.000. Esses são dados já um pouco ultrapassados, mas dão uma noção aí, são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2014. Informação importante sobre esse tema é a questão da distribuição da população mundial. Nós já estudamos
o conceito de densidade demográfica, e você sabe que densidade demográfica é o resultado da divisão entre o número total de habitantes de um lugar e o tamanho daquele lugar, né? Então você pega lá tantos habitantes por quilômetro quadrado. Esse mapa, ele coloca aí de forma mais avermelhada os locais com as maiores densidades do planeta. Claro que chama atenção inicialmente logo aí a Índia e a China, com densidades altíssimas em determinados locais aí de seus territórios. Vejam o Japão lá, a Indonésia, Filipinas, tá? América Central, o litoral brasileiro, a costa leste dos Estados Unidos, a Europa, o norte da África, tá? Então essa região aí, essas regiões são as regiões mais densas do planeta. E você vai observar por outro aspecto, veja a Austrália lá embaixo, né? A Austrália é um erro, um vazio demográfico, o Canadá são vazios demográficos. Olha o deserto do Saara lá na África, na porção norte do continente. Olha a região da Sibéria na Rússia, a região da Groenlândia lá em cima, perto do Canadá. Então, esses locais, eles são ermos, são vazios demográficos, ao passo que em vermelho e amarelo mais escuro, nós vamos ter os locais com maiores densidades demográficas. E vários fatores explicam essa distribuição populacional, principalmente a questão natural, relativa a relevo, clima, vegetação, facilidade de produção humana. E aqui vale a pena lembrar dos conceitos de ecúmeno e anecúmeno. Os locais ecúmenos são aqueles cujas características naturais facilitam a ocupação e o desenvolvimento de atividades humanas. Por exemplo, o litoral brasileiro, veja aí, mais ocupado, né? Você tem lá os portos, você tem a maioria das capitais brasileiras, nessa porção aí, e você tem os locais anecúmenos, que são locais cujas características naturais dificultam a ocupação e a realização de atividades humanas. Veja, por exemplo, o deserto do Saara, veja boa parte aí do Canadá, praticamente em branco aí, porque não tem uma ocupação mais efetiva, né? Veja a região da Sibéria, tá? Essa porção aí de terra do planeta, a própria Antártida, né? Praticamente inabitada, tá? Essas porções de terra, elas são terras anecúmenas. O frio é um dos principais fatores de dificuldade de ocupação desses territórios, tá? Então, vários fatores, outros fatores também, não apenas naturais, mas também de ordem histórica e econômica, facilitam também a ocupação de determinados locais, ao passo que locais com menos produtividade econômica também tendem a ser menos ocupados. Tudo bem? Para finalizar esse bate-papo de hoje, uma aulinha mais curta, né? Nós vamos deixar aqui para vocês 4 atividades. Eu vou postar lá no campo atividades do Google Sala de Aula, uma orientação para que a gente faça essas atividades e vocês possam me entregar as fotografias delas feitas, tudo bem? Então, a número 1 é para você explicar como se calcula a taxa de natalidade, já temos prontinho lá no slide. A 2 é o cálculo da taxa de mortalidade. A 3, você vai fazer uma pesquisinha na internet sobre as principais causas da redução da taxa de fecundidade no Brasil a partir das décadas de 1960 e 1970. Nós estudamos isso bastante no 7º ano, tá? E já vou lembrando aqui para vocês, até para dar uma colherzinha de chá, nós falamos da inserção das mulheres no mercado de trabalho, nós falamos da elevação dos custos de vida urbanos e nós falamos também da popularização dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Então, esses fatores contribuíram para a redução tanto da natalidade quanto das taxas de fecundidade no Brasil a partir dessas décadas. Já estou deixando a resposta aí, que ela é um pouquinho mais elaborada, mas eu tenho certeza que vocês todos aí que fizeram o 7º ano comigo já lembram desse assunto. E na 4, vocês vão relacionar a Segunda Guerra Mundial à posterior redução de mortalidade no mundo,
Então você vai analisar, que a gente falou no slide, se é que é possível falar assim, do lado positivo das guerras. Tudo bem, gente? Então, bons estudos, boa semana, fiquem com Deus, um abraço. Tchau!